que hoje é para você que quer passar em medicina na Santa Casa. Débora, por onde começar? Eu estou partindo do princípio que o seu objetivo é passar esse ano, beleza? Chega de cursinho, né? Ninguém merece ficar 3, 4, 5 anos no cursinho. É para esse ano que a gente quer passar. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa para passar na Santa Casa esse ano é um bom planejamento. Por quê? Porque olha só, eu conheço a estrutura da prova. Quais são as características da prova da Santa Casa? É uma prova nível 2. FACISB, FAMECA, Santa Casa, FAMERP, UNESP, são provas níveis 2, ok? Dentro desse grupo de provas níveis 2, nós não temos nenhuma prova idêntica à outra. Por exemplo, Santa Casa é igual a UNESP? Não, não é. Santa Casa é igual a FAMERP? Não, não é. Santa Casa é igual a FACISB? Também não. Então, cada prova nível 2 tem sua característica específica, tá? E não é diferente, a Santa Casa tem a dela. Então, ó, uma prova nível 2, típica da Santa Casa, é uma prova conteudista, interdisciplinar em algumas questões. Quando eu falo interdisciplinar, não no sentido de misturar muitos conteúdos, mas mistura alguns conceitos, tá? Então, dentro da própria disciplina, a gente tem essa mistura. Por exemplo, vamos pegar aqui química. Uma questão de química orgânica, eu posso mexer com química orgânica, posso mexer com entalpia, posso colocar equilíbrio. É possível misturar muitos conteúdos. Então, ela pode ser interdisciplinar dentro da mesma matéria com conteúdos específicos diferentes. Então, é muito importante você entender isso. Isso é característico de uma prova nível 2 e é muito característico da Santa Casa. Então, sabe essas questões que tem mais textos, que você tem gráfico para interpretar, para resolver uma questão, que você tem tabela para interpretar, para fazer uma questão? Esse é um bom exercício para você trabalhar para a Santa Casa. É uma característica de uma prova nível 2 estilo Santa Casa. Então, é uma prova que tende a ser mais longa, mais cansativa. Então, é muito importante você também ter resistência física. Senão, você não consegue ficar ali sentado o tempo que você precisa para fazer aquela prova. Deu para entender a estrutura da prova como um todo? Tem vários alunos que querem passar em medicina esse ano, só que eles estão perdidos. Em que sentido? Não sabe o que começa a fazer, como começa a fazer, por onde estudar. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer para passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano é ter um planejamento. Tem que ser um plano passar, certo? Isso independente da faculdade, que hoje o nosso foco é falar sobre a Santa Casa, mas independente, você tem que ter um plano de ação. Qual é o plano de ação que você vai executar para passar em medicina na Santa Casa esse ano? Dentro desse plano de ação, desse planejamento, a gente tem que colocar algumas coisas. Então, o plano ele tem que ser todo estruturado. Então, né, a gente faz isso em planilha, tem gente que faz mapa mental, tem gente que faz numa folha, no caderno, mas é imprescindível que você faça o seu plano. Qual é o seu plano? O meu plano é estudar quantas horas por dia, que horário que eu vou estudar, como que eu vou estudar, quais são as matérias, porque eu tenho que atingir o objetivo da aprovação na Santa Casa. Para eu chegar aqui, né, para eu chegar nesse ponto, o quanto eu vou ter que caminhar? Para isso eu vou ter que saber o seguinte, onde é que eu estou? Em que ponto eu estou? Certo? Então, a primeira coisa é você ter um bom planejamento. Você já fez seu planejamento? Se você não fez, é a primeira coisa que você precisa fazer. Um bom planejamento. Dentro de um bom planejamento, nós temos o quê? Um cronograma. Sabe qual é a diferença de um cronograma para um horário? Horário de estudo, gente, é aquele horário fixo que você vai colocar para estudar. Vou dar um exemplo. Todos os dias eu estudo das 8 ao meio-dia. Isso é um horário. Certo? Das 8 às 10 eu estudo uma coisa e das 10 ao meio-dia eu estudo outra. Isso é horário. O que é o cronograma? É o que eu vou estudar das 8 às 10, depois das 10 ao meio-dia. O cronograma, ele é muito mais profundo. O cronograma incorpora o que você vai estudar, quais são as matérias, quais exercícios, que material você vai usar para atingir o seu resultado. Então, o que é importante no seu planejamento? Um cronograma, não horário. É claro que o horário é bom, é bacana, te coloca na rotina, você cria volume, né? Você começa a criar jeitos aí de fazer, mas o cronograma, ele te diz exatamente o passo a passo. Terminei essa etapa, vou para essa, terminei, vou para a próxima, e você começa a seguir o seu passo a passo. Então, o cronograma é a primeira coisa
que você precisa ter quando você decide que você quer fazer medicina e passar pela VUNESP em menos de um ano. Se o seu objetivo é esse, cronograma, ele é indispensável para você. Beleza, Débora? Fiz um cronograma. Gente, é rápido fazer um cronograma? É fácil fazer um cronograma? Eu diria que é trabalhoso. Por quê? Porque para fazer seu cronograma, o que você precisa? Você precisa saber todos os tópicos que você vai estudar. Ok? Então, o cronograma não é colocar horário, vou estudar matemática, física. Não. Então, você tem que fazer o quê? Todos os tópicos que eu vou estudar de matemática estão aqui. Então, eu quero Santa Casa, por exemplo. A gente vai falar sobre matemática da Santa Casa, tá? Todos os tópicos de matemática, todos os tópicos de física, todos os tópicos de química, todos os tópicos de português. Você vai ter todos os tópicos que você precisa dominar para passar em medicina esse ano. Beleza, eu tenho todos os tópicos. Como eu vou intercalar esses tópicos? Eu vou pôr esse de matemática com qual tópico de física? É aleatório? Não, tem que ser pensado. Lembra do planejamento? Eu preciso de planejamento. O meu planejamento é montar um bom cronograma. Então, eu tenho que saber todos os tópicos e tenho que saber casar esses tópicos. Esse tópico tem que casar com esse de química, esse de matemática com esse de física. Para quê? Para que você tenha um estudo eficiente e que funcione. Porque se você vai estudando aleatoriamente um monte de coisa, fica um monte de caixas vazias. Então, tem aluno que domina muito bem a matéria, mas quando ele vai para o exercício, ele não consegue aplicar. Por quê? Ficou vazio, ficou jogado. Por isso que a gente tem que casar as matérias. Então, quando eu falo de elétrica, eu tenho que estudar pilha junto. Porque pilha, DDP, eu posso misturar isso na minha prova, entendeu? Então, os conteúdos precisam se falar. Não são caixas soltas. A matéria, ela é casada, ligada ali entre si. Depois que eu sei disso, certo? Sei o cronograma, sei qual é o horário, eu preciso me preocupar com os pilares da minha preparação. Eu tenho que ter a preparação de conteúdo, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Quais são os conteúdos, os tópicos que eu tenho que estudar. Eu tenho que ter uma preparação emocional, porque se eu estiver muito bem preparado com o conteúdo e eu não tiver emocional, eu perdi minha vaga, perdi tudo, ok? Então, tem 3 pilares aí. O conteúdo, que é indiscutível, eu tenho que saber, tenho que dominar. Emocional, que é outro pilar. Gente, sem um desses pilares, é muito difícil conseguir. E o terceiro pilar é um condicionamento físico para ficar ali paradinho 4 horas fazendo prova, aguentar essas 4 horas. Parece que não, mas eu preciso ter uma resistência física para eu conseguir isso. Então, são pilares para eu atingir a excelência e no dia da minha prova ter um bom resultado. Deve ser bobagem, atividade física é bobagem. É bobagem, só que se você não conseguir ficar 4 horas sentadinhos ali, o aluno que não saiu para ir no banheiro, não precisou levantar, não precisou sair, ele tem vantagem de 1, 2 questões. Acredita? 1, 2 questões na Santa Casa é o suficiente para você perder sua vaga, ok? Então, gente, para você passar numa faculdade como a Santa Casa, no Einstein, na FAMERP, na Unesp, são os detalhes. São os detalhes que vão fazer a diferença. Não são grandes, um número grande de questões que você tira da prova, é uma questão só. Então, é muito importante você ficar ligado e atento a isso.